Nós vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, lá em Mateus capítulo 26. Quero agradecer a presença do Dr. Castro Alves, está conosco. A sua esposa congrega aqui, a sua filha. E é a primeira vez que ele vem aqui, onde ele está. Apagaram as luzes, tiveram que apagar. Aqui, ok. Deus abençoe. Seja sempre bem-vindo. O que nós vamos dizer a ele? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Dr. Temar foi o primeiro médico que nós conhecemos quando nós chegamos nessa cidade. Porque quando nós chegamos aqui em 2001, a Delisete precisou do Dr. Castro Alves e foi a indicação do pastor Valdeci, e Deus usou ele para abençoar minha esposa, né? E nós louvamos a Deus pela sua vida, Dr. Castro Alves. Deus abençoe em nome de Jesus, tá bom? Amém? Vamos lá, meus amados irmãos, Mateus capítulo 26. Nós vamos encontrar um texto que fala sobre uma experiência fantástica, o versículo 36 da vida de Jesus, aquele que nos amou a tal ponto de se entregar em nosso lugar. Diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a se angustiar muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém. Podem assentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, existiu um motivo claro quando Jesus separou os discípulos, os nove discípulos, deixou-os mais embaixo no Monte das Oliveiras e os levou até o Getsêmani, um jardim aonde era verdadeiramente um pomar. E ali naquele lugar Jesus separou 3 dos seus discípulos. Ele queria que eles experimentassem algo sobrenatural, que eles entendessem que a vida deles não era somente curtir os milagres que Jesus fazia. Jesus queria que os seus discípulos, mais especificamente os 3, Pedro, João e Tiago, soubesse que existe um preço por trás de um milagre, existe um preço por trás de uma guerra espiritual, existe um preço que é travado nas dimensões espirituais. Não se torna uma bênção, não é um instrumento de Deus por acaso, existe um preço a pagar. É bem verdade que o texto vai nos mostrar e nos revelar que eles dormiram, mas para demonstrar que na nossa fraqueza e na nossa pequenez, verdadeiramente nós nos tornamos frágeis, fracos. Mas o Senhor queria que eles entendessem que nessa guerra espiritual, por mais que eles pudessem ombrear com Jesus, eles não conseguiriam alimentar-se do cálice que Jesus iria alimentar, que seria a sua morte. Aqui nesta noite, Jesus estaria, após esta oração, após esse momento de renúncia, após esse momento de guerra espiritual, em outro evangelho nós vamos encontrar que Jesus suou gotas de sangue. Era algo específico para ele, mas ele queria que os seus discípulos entendessem que nesta dor era importante que eles estivessem
pertinho dele. Os irmãos vão perceber no texto que Jesus os leva para o monte. Irmãos, se você for nos evangelhos, você vai encontrar Jesus indo para os montes. Jesus deixava muitas vezes os seus discípulos e ia para os montes. E os montes do Mar da Galileia, porque o Mar da Galileia, ele é envolto de montes, né? E muitas aldeias e cidades que estavam ao redor do Mar da Galileia. E naqueles montes Jesus ia orar. E Jesus gostava de ir para o monte orar. Era um momento singular dele com Deus. E ele queria que os seus discípulos, que levariam o evangelho após a sua ida para Deus, para estar à direita de Deus, ele queria que os seus discípulos aprendessem que é importante eles também renunciarem à dimensão da carne e ir para os montes, buscar a presença de Deus. Simbolicamente o monte significa o seu quarto, simbolicamente o monte significa o seu banheiro, o monte significa aquele quarto de visita, o monte significa lá dentro do seu carro, o monte significa de repente você andando na rua e você conversando com Deus. Mas a importância de nós nos desligarmos e nós nos ligarmos em Deus, porque a vida, irmãos, não é fácil, a nossa vida não é fácil, a nossa vida é uma grande batalha espiritual. Jesus compartilha com seus discípulos, antes de ir orar, que ele estava triste, amargurado, a sua alma. Se tem uma coisa que nos ajuda muito, irmãos, e nós temos como referência Jesus, é que nós temos que ter a coragem de abrir o nosso coração. Cada dia que passa, o homem se torna cada vez mais orgulhoso. Cada dia que passa, nós nos fechamos mais, porque há uma dificuldade tão grande de confiarmos. E Jesus confiava nesses homens que ele tinha escolhido, e ele abriu o seu coração, e ele compartilhou com eles a maior dor da sua alma, porque Jesus, na sexta-feira, ele ia ser crucificado. Tinha poucas horas de vida em que ele ia se entregar para morrer no nosso lugar. E no momento em que Jesus está aqui orando, ele está conversando com Deus, e ele está falando para Deus: Senhor, passa de mim esse cálice, porque ele estava sentindo sobre o seu corpo a dor dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Irmãos, Jesus não era um simples homem. O homem é aquele frágil, fraco, que dorme, que não tem resistência, que não tem força. Mas por causa desses homens aqui, Jesus está do outro lado do Getsemane, lutando, falando para Deus: passa de mim esse cálice, porque está doendo tanto. Mas ele vai dizer assim: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe, irmãos, é para quem experimenta Jesus, não só o admira como um homem da história, que mudou a história da humanidade, mas como alguém que alcança a nossa alma, alguém que preenche os vazios do nosso coração, alguém que vai aonde as pessoas não podem ir, alguém que penetra aqueles lugares mais escondidos no nosso ser. E esses três homens aqui, eles representavam o amor daquele homem Deus, que estava lutando por esses três homens, que representa cada um de nós. A profundidade do amor dele era tão grande, que em mesmo a dor da sua alma, ele diz: não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Imagine, irmãos, Jesus sabia que ele ia ser crucificado, ele ia morrer, sem culpa nenhuma, ele ia ser julgado, ele ia ser condenado, mas por um propósito poderosíssimo. Nós estamos aqui nessa noite porque lá no Getsemane ele se entregou à vontade de Deus, e ele teve a coragem de dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Hoje nós estamos aqui como o João Paulo, que já viveu nas ruas, né, dependendo dos outros, sem família. Mas se hoje
ele veio cantar aqui e dar o seu testemunho, foi porque há 2000 anos atrás, Jesus o amou a ponto de entregar a sua vida por ele. Aleluia. A palavra de Deus é tão linda, porque depois que Jesus conversa e fala com Deus, ele pega e vai até os seus discípulos, né? E chegando até eles, ele olha para Pedro e diz: Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus vivia uma guerra de alma e espírito, irmãos, corpo e alma. Existia uma grande batalha, e naquele momento, naquele processo, Jesus estava ensinando para eles: olha, vocês têm um corpo de morte, que não quer agradar a Deus, mas vocês precisam de aprender a lutar, vocês precisam de aprender a guerrear, porque Jesus também tinha um corpo de morte, e Jesus lutava, Jesus ia contra os desejos da sua carne, e Jesus os ensina: olha, vigiem e orem, porque a carne de vocês é fraca, o Espírito está pronto, ou seja, o Espírito de Deus é poderoso, mas eis que existe uma barreira, e essa barreira se chama carne. Então Jesus, depois que os ensinou, quando veio a primeira vez para vê-los, Jesus voltou a orar, e mandou que os seus discípulos estivessem vigiando, intercedendo por ele, porque ele estava ali numa grande guerra. E depois que ele falou isso, indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a sua vontade. A grande guerra entre alma e espírito é nós não fazermos aquilo que nós queremos, mas é fazer aquilo que Deus quer. E esse é o grande desafio do ser humano. Nós sabemos o que nós queremos, nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos projetos, a vaidade do nosso coração, mas até que ponto tudo isso casa com a vontade de Deus? Até que ponto aquilo que nós tanto almejamos é realmente conforme a vontade de Deus? E o Senhor Jesus queria ensinar para os seus discípulos, estando nesta guerra de alma e espírito, que eles não tinham que satisfazer a vontade deles, porque na vontade deles, eles estavam dormindo. Quando Jesus mais precisou deles, eles estavam dormindo. Se nós estivéssemos lá, imagine, vejam o histórico, o contexto, um dia de uma obra cansativa, o sol escaldante, andando, e os discípulos já tinham acordado cedo, porque Jesus, quando descia do monte, ele descia pronto para fazer a obra, e esses discípulos é que tinha que estar com eles. Eles estavam cansados porque eles tinham trabalhado realmente a noite toda, o dia todo, e essa noite era uma noite de descanso para eles, e eles não conseguiriam vigiar, eles não tinham força para estar junto com Jesus. Mas a atenção que Jesus chamou sobre vigiar e orar: se você soubesse que um ladrão fosse entrar na sua casa nessa noite, você não dormiria, você vigiaria, você estaria conversando com Deus: Deus, me dê estratégia para que esse ladrão não entre na minha casa e não roube a minha casa. O reino de Deus é como uma pedra preciosa, quando você a descobre, você vende tudo para comprá-la. O reino de Deus é como uma fazenda, em que nessa fazenda tem muitos minérios, e você descobre, e você junta tudo que tem para investir e comprar esta fazenda. O reino de Deus, irmãos, é a coisa mais importante que existe na nossa vida, e nós precisamos de aprender a separar o que é o nosso reino e o que é o reino de Deus. Quando nós vermos o reino de Deus como a coisa mais importante para a nossa vida, por mais que a nossa carne seja fraca, por mais que a nossa carne seja limitada, meus irmãos, nós vamos superabundar,
nós vamos suplantar, nós vamos receber forças de onde não vem, porque Deus é quem vai dar essa força. Jesus tinha carne, e aonde ele arrumava tantas forças? Se era um homem de dores, se era alguém, era uma pessoa até feia, porque ele não se alimentava direito. Jesus vivia em jejum, em consagração. Jesus não dormia direito. De onde ele tirava tantas forças? O Senhor o fortalecia. Mas por quê? O reino de Deus era mais importante que tudo na sua vida. Lembra de Jesus, a palavra que ele deu para os seus discípulos lá no capítulo 4 de João? Quando os discípulos chegam com o alimento para ele, ele fala: não, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Ele queria ensinar para nós e para os seus discípulos, quando o reino de Deus é prioridade na nossa vida, não importa os nossos fracassos do passado, não importa os nossos erros, não importa o nosso cansaço, não importa o nosso presente, o Senhor vai nos dar forças que não sabemos de onde vem, mas Ele vai nos capacitar. Sabe por quê? Porque esses homens aqui, depois, esses homens foram tão bem ensinados por Ele, que eles tiraram forças de onde não tinha, para fazer a obra do Senhor, e eles foram mortos. Esse aqui, de cabeça para baixo, aquele ali foi apedrejado. Ele estava falando de Jesus. Tiago foi apedrejado. E João, diz que se João morreu de velhice, mas nós não temos nenhuma prova que ele realmente morreu de velhice. Mas o que nós sabemos e entendemos, irmãos, é que o reino de Deus, ele é mais importante que tudo da nossa vida. Nós vamos tirar forças de onde nós não sabemos de onde vem, mas Ele vai nos dar poder para nós vencermos e superarmos todas as adversidades da nossa vida. Indo segunda vez, depois que Jesus foi outra vez, voltou até os seus discípulos, e quando chegou lá, eles estavam com os olhos carregados, cansados. Eles tentaram obedecer o que Jesus tinha falado: vigiai e orai. Mas aqui a Bíblia nos diz que esse tempo é 1 hora. Imagine você cansado, ficar 1 hora orando. Que luta! É quase impossível para nós homens, seres humanos. Mas o Senhor chega até eles, né? E de uma forma tão amorosa, né? De uma forma tão graciosa, né? De uma forma tão assim, aconchegante, né? Ele chega para os seus discípulos, os desperta novamente e volta para o seu lugar, para o seu cantinho de oração, porque seria os seus últimos momentos de um homem livre. Ele ia ser preso pela sua própria nação e ser condenado como alguém que tinha corrompido a lei dos judeus. Mas quando ele volta lá para orar e para conversar com Deus, ele apresenta para o Senhor todos aqueles pedidos que nós já sabemos que ele estava fazendo. Senhor, diz o texto que ele repetia: Senhor, as minhas forças, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Meus irmãos, muitas vezes nós queremos honra, mas toda honra tem um preço. Ninguém se torna um advogado por acaso, ninguém conquista uma fazenda por acaso, ninguém ganha, tem recursos e uma vida estabilizada por acaso. Existe um preço, existe disciplina, existe dedicação. E se tem uma coisa que Jesus ensinou para os seus discípulos, foi disciplina. Só que eles estavam tão cansados que eles não estavam entendendo e compreendendo o que Jesus estava ensinando para eles. Mas na frente, dias depois, eles iam saber que eles iam precisar de ter uma vida de oração. Meus irmãos, nós não conseguimos vencer se nós não tivermos uma vida de intimidade com Deus. Nós não conseguiremos vencer os obstáculos dessa vida se nós não tivermos o nosso cantinho com Deus. Se Jesus, que era o Filho de Deus, precisava de orar, precisava de guerrear no mundo espiritual, imagine nós. Como que nós vamos conseguir vencer se nós não orarmos, se nós não buscarmos a Deus, se nós não guerrearmos? Meus irmãos,
Jesus venceu porque ele tinha uma vida de oração. E esses homens aqui venceram e fizeram história porque eles também tiveram uma vida de oração. Se tem uma qualidade, um adjetivo que nós podemos destacar, que Jesus deixou como um DNA na vida dos seus discípulos, foi oração, que simplesmente significa uma vida com Deus. Mas pela terceira vez, Jesus se levanta e vai até os seus discípulos, e quando chega lá, o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Por que eles estão dormindo? Se Jesus está enfrentando o momento mais difícil da sua vida, eles estavam dormindo, irmãos, porque assim é a realidade da humanidade. Nós estamos dormindo. Os seres humanos estão dormindo, não fisicamente, mas espiritualmente. Quantas pessoas têm noção da dimensão espiritual? Quantos estão com seus olhos abertos, entendendo que à nossa frente existe uma eternidade? Esse tempo aqui vai passar, as coisas desta vida, as tempestades, as alegrias vão passar, mas existe uma eternidade na nossa frente. Jesus queria ensinar para eles que existe uma eternidade na nossa frente, e a única forma de nós suplantarmos as barreiras da sonolência é tendo uma vida de comunhão com Deus. Precisamos de estar na presença do Senhor. Jesus ensina eles de novo, Jesus conversa com eles, Jesus transmite para eles, todo esse ensino, passava para eles tudo aquilo que ele estava sentindo, as dores que ele estava sentindo. E diz o texto que Jesus volta a orar de novo, sai lá dos seus discípulos e volta a orar, porque tinha um momento dele fazer esse fechamento. Ele queria falar para os seus discípulos que ele ia os deixar. Imagine a dor da nossa alma em saber que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Os seus olhos estavam fechados. Eles nunca imaginariam que Jesus os deixaria. A esperança, a alegria no coração deles era muito grande, porque o próprio Deus habitava com eles, e não havia nada impossível, nada que ele não podia fazer. Mas de repente, em questão de horas, eles iam perder a esperança. Mas Jesus estava deixando uma sementinha na vida deles, a sementinha da oração. Aleluia. Jesus vai até eles, e Jesus diz assim para eles: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Meus irmãos, para nós vencermos, nós aprendemos com Jesus, nós temos que lutar. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua guerra, qual é a sua batalha, mas cada um de nós temos a nossa. E como nos custa as lágrimas, como nos custa sofrimento na nossa guerra diária, na nossa batalha diária. Mas Jesus trouxe aqui no Getsemane uma lição sobrenatural. Ele mostrou que em Deus tudo é possível, mesmo que aquilo que Deus quer não é o que nós queremos, mesmo que a vontade de Deus seja tão dolorosa para nós. A vontade de Deus para Jesus era sacrifício, mas nós não podemos esquecer que é sacrifício de carne. O Senhor nunca vai pedir o sacrifício do Espírito, porque o Espírito pertence a Ele, mas é o sacrifício de carne. E eu quero dizer aqui uma coisa para os irmãos: quando você se sacrificar em carne, você pode ter certeza que Deus vai te exaltar em espírito. Aleluia. Então, o que Jesus estava ensinando para eles, que no meio ao ministério, a obra que eles aceitaram, o desafio que eles aceitaram, eles iam precisar de ter intimidade com Deus, porque quando não tiver forças, o Senhor estaria dando forças. Quando não tivesse alegria, o Senhor estaria visitando eles com alegria.
Quando eles não tivessem ânimo, o Senhor estaria visitando eles com ânimo. Quando não existisse mais energias, o Senhor estaria dando energia. Quando eles estivessem morrendo por causa da obra do reino, eles tinham a esperança que o céu, a eternidade, estava a um passo da vida de cada um deles. E a palavra desta noite é: levantemo-nos e vamos lutar. Eu não sei o tamanho do seu inimigo, o tamanho do seu leão, o tamanho do seu urso. Eu não sei o que Satanás tem levantado como um obstáculo, uma barreira para te impedir de usufruir da bênção de Deus. Mas Jesus, aquele que teve o maior fardo, a maior carga, Ele nos mostrou como. O que Ele fez? Ele foi para o monte, separou um cantinho e Ele falou para Deus: se o Senhor quiser tirar, amém. Se o Senhor não tirar, tudo bem, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Nos levantemos, como o Senhor falou para os seus discípulos, nos levantemos e vamos guerrear na dimensão espiritual, por algo que o tempo não tem poder de colher, por algo que a traça não consome, o ladrão não rouba. Sabe qual é esse tempo? É o tempo de Deus, é quando nós estamos aqui debaixo das suas asas. A palavra do Senhor nos diz lá em Salmo, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu escudo, minha fortaleza, é Ele quem me guarda. E eu quero te convidar a uma guerra espiritual nessa noite. Eu quero que você vá de encontro à sua luta, à sua guerra, à sua batalha. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento, em nome de Jesus, e que você guerreie como Jesus guerreou. E eu tenho certeza que você vai sair diferente do que você entrou aqui nesta noite, porque Jesus nos ensinou a vigiar e orar. Porque existe um corpo de morte tentando tirar a vitória de Deus da nossa vida, mas nós não cederemos. Fala para o seu irmão que está do seu lado: nós não cederemos, não abrimos mão da nossa vitória. Jesus conquistou essa vitória na cruz do Calvário. Deus foi lá e carimbou aquilo que Jesus fez. Ninguém vai tirar a minha bênção. Aleluia. De repente você entrou aqui nessa noite cabisbaixo, frágil, fraco, pequeno, sonolento, não entendendo, não compreendendo as grandiosidades do reino de Deus. Ei, mas saiba de uma coisa: você não tem noção do que Deus quer fazer através da sua vida. Basta você ter um pouquinho de intimidade com Ele, você vai ser levantado como um gigante espiritual. Mas Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. E as pessoas que te conhecem, familiares, amigos, não é? Vão olhar e vão dizer assim: mas quem é esse jovem? Quem é esse irmão? Quem é essa irmã? Não é aquele, não é aquela. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Fecha os seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos os teus filhos aqui diante do Senhor. Pai, existe uma guerra, uma batalha espiritual sendo travada na dimensão espiritual, tentando tirar a bênção dos teus filhos, tentando anular a alegria, tentando alugar o prazer de viver, tentando tirar, meu Deus, a cada dia a satisfação de termos um Deus que nos amou, que se entregou no nosso lugar. Mas em nome de Jesus de Nazaré, nós nos levantamos como povo seu, como chamado seu, como filhos do Senhor, para combater toda e qualquer ação, ó Deus, que se levanta contra a vontade do Senhor em nossas vidas. Repreendemos toda a fraqueza e fragilidade da nossa carne, repreendemos todas as forças da maldade no mundo espiritual e declaramos neste lugar a sua bênção, o seu poder, a sua vontade, em nome de Jesus. Confessamos como Jesus: não seja feita a nossa, mas a tua vontade, em nome de Jesus. Adore o Senhor, adore o Senhor. Se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis, é o
De repente você está dormindo e você quer acordar. Jesus te visitou nessa noite, tocou em você como tocou em João Pedro e Tiago, e os despertou dizendo: vigiem e orem. A carne é fraca, o espírito é forte, mas há poder no meu nome para vocês vencerem. Você entrou aqui derrotado, você entrou aqui com dívidas, você entrou aqui nessa noite com o seu lado destruído, você entrou aqui com a sua vida espiritual sem nenhum combustível, você entrou aqui desesperançoso, cansado, amargurado. Mas eu te convido a vir aqui à frente para nós orarmos, para nós declararmos o que Jesus conquistou por nós no Calvário. Vem aqui à frente, pode vir. Nós vamos orar por você, para que você saia daqui convicto que você é um vencedor, em nome de Jesus. Pode vir, seja lá qual for o problema. Quando Jesus falou para Deus: seja feita a sua vontade, é porque quando Jesus fosse para a cruz, Jesus estaria indo para te dar vida, e vida abundante. E para a cruz do Calvário era a conquista sobre toda a força do mal. Meus irmãos, nós não temos a noção da guerra que é travada no mundo espiritual por causa das nossas vidas. Acreditem ou não, existem forças demoníacas, existe uma oposição a Deus, e essa oposição a Deus não pode tocar em Deus. Eles vão tentar tocar naqueles que Deus criou, que fomos nós, feitos à sua imagem e semelhança. Mas Jesus veio para nos dar vitória, amém? Jesus veio para nos dar vitória, Jesus veio para nos abraçar, Jesus veio para nos alcançar, Jesus veio para nos ajudar. E eu convido você a vir aqui, para nós estarmos orando, declarando a vitória de Jesus sobre a sua vida. Pai querido, nós colocamos teus filhos diante do Senhor, nesta guerra de alma e espírito, Senhor, corpo e alma, que o Senhor esteja visitando-os, que o Senhor esteja dando vitória, que o Senhor esteja levando os teus filhos a uma experiência sobrenatural com o Senhor, o Senhor esteja levando os teus filhos a uma intimidade com o Senhor, assim como Jesus ensinou a sua igreja a uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Senhor, que o Senhor esteja ensinando os teus filhos a uma vida de intimidade com o Senhor. Os teus filhos têm intimidade com tantas coisas, têm conhecimento de tantas coisas, de tantas causas nesta vida física, nesse mundo físico. Mas eu sei que nesta noite o Senhor está os chamando a um conhecimento espiritual, e eles nunca poderão, ó Deus, realmente usufruir desse conhecimento espiritual, se não for orando, se não for gastando tempo com o Senhor, se não for numa atitude de fé, abrindo a sua boca e conversando com aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Então, em nome de Jesus de Nazaré, vai passando sobre a vida dos teus filhos e dando a eles uma energia sobrenatural, uma força sobrenatural para guerrear, para lutar, para batalhar, para não ceder, mas para perseverar, independente se a guerra está grande, independente se o vendaval está vindo, independente se a luta, se há dificuldade, Senhor, mas em nome de Jesus, capacita os teus filhos nessa guerra, dê vitória aos teus filhos nesta guerra, pois eu declaro sobre eles a sua bênção, a sua vitória, em nome de Jesus, amém. O segredo é vocês terem intimidade com Deus. Jesus tinha todo conhecimento, Jesus tinha a Bíblia aqui, mas Jesus não negligenciou a oração, porque o segredo da nossa vitória é a nossa intimidade com Deus, amém?